E aí pessoal, 100%? Estamos voltando aqui ao projeto da Akai SW156 e essa etapa é a etapa de reconfigurar ou restaurar os divisores de frequência dela. Eu comprei já o material já faz bastante tempo, comprei novos potenciômetros, comprei novos capacitores para substituir completamente o que existe aqui. Primeiro detalhe que eu tenho de deixar claro é que esse aqui ainda é um divisor original. Esse divisor aqui ele já foi alterado porque a caixa tinha tweeters diferentes, fizeram umas modificações que não comprometeu de uma certa forma. Então vocês veem que aqui possuem dois capacitores completamente fora do contexto. Foi retirado o potenciômetro do MIDI, ou seja, só tem potenciômetro do Twitter. Então fizeram umas alterações que vão ser revertidas nesse momento. O curioso que eu tenho que mostrar para vocês é a parte da configuração do Twitter. Se vocês olharem aqui, esse aqui é o potenciômetro do Twitter e esse aqui é o potenciômetro do médio. Estamos vendo ele de costas. Daqui saem dois fios, um verde e um azul, em que o verde vai para o Super Twitter e o azul vai para o Twitter. Este amarelo vai para o mid-range e este vermelho vai para o woofer, e preto é comum a todos. O que a gente tem de observar é que a frequência de corte do Twitter e do Super Twitter é a mesma dada por este capacitor aqui. Então não há diferença de frequência de corte de cada um desses dois pequenos alto-falantes. E eu também já percebi que há uma diferença em relação a este divisor de frequência e ao divisor de frequência que é disponibilizado na internet como original. Ele seria uma reengenharia do divisor original. E eu comprei material pensando no divisor que tem o seu esquema na internet. E percebe-se que aqui nós só temos dois capacitores. Esse aqui é de 6.6 e esse daqui, deixa eu tentar ler, ele é marrom, não consigo enxergar, não tem problema. Então, no diagrama, no esquema do divisor que existe na internet, existem 3 frequências de corte e não 2. Aqui nós só temos 2, nós só temos 2 capacitores e da internet são 3. Então eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e a diferença de outro, entre um e outro. Outro detalhe também é que, como eu estou substituindo os potenciômetros, eu vou ter de fazer um corte aqui nesse eixo do divisor de frequência, porque você vê que o eixo ele é muito maior do que o original, até porque fica muito feio, o knob vai ficar lá de fora. Como fizeram o favor de perder o knob original, eu fiz a aquisição de 4 knobs idênticos. Claro, não são iguais, mas a qualquer momento eu posso substituir esses knobs que eu tenho aqui por outros mais próximos ou até os originais da Akai. Vamos dar uma olhada no esquema que está disponível na internet?
Esse aqui é o diagrama que foi disponibilizado no Hi-Fi Engine. Inclusive, tem até... a gente tem que tomar consideração que pode haver um erro nesse circuito, porque ele foi refeito a partir de um circuito original. Só que tem duas estranhezas nesse circuito. Uma é esse capacitor no Super Tweeter de ponto 47. Na caixa em que ainda tinha o Super Tweeter instalado não havia isso, e nem há no crossover original. Esse aqui ainda está sem ser alterado, sem modificação. E outra coisa é que a gente não tem exatamente os valores encontrados aqui e aqui idênticos aos que existem no crossover original. Então a minha intenção é a seguinte: é simplesmente substituir esses dois capacitores aqui, substituir os potenciômetros também, mas esse daqui ser adicionado depois, porque eu posso adicionar aqui no terminal. Então eu faço um teste com o capacitor e sem o capacitor. Eu posso fazer isso aqui diretamente no próprio Super Tweeter, sabe? Anexado ao Super Tweeter. Então eu tenho essa opção, porque se eu cortar ou fizer uma solda aqui, eu vou ter de refazer essa solda aqui e vou acabar inutilizando uma seção de fio que alimenta o Super Tweeter. Então eu não vou fazer no meio, como assim indica aqui nesse diagrama. Eu vou fazer aqui na ponta. E daí vejo se vale a pena ou se não vale a pena. Porque na indicação do crossover original, o Tweeter e o Super Tweeter estão sendo alimentados pelo mesmo capacitor, pelo mesmo filtro. E aqui parece fazer sentido esse outro capacitor com a finalidade de fazer uma outra frequência de corte para o Super Tweeter. Mas só ouvindo a gente vai definir o que está correto e o que não está correto. Está ocorrendo agora um dilema. O dilema é o seguinte: teoricamente esse crossover aqui ele está original, ele não tem alteração, ele não tem modificação, e esse daqui teoricamente tem alteração. Muito bem, qual é o problema? O problema é que o esquema está indicando que esse capacitor tem que ser de 16 microfarads. O que está alterado tem 16 microfarads. O que não está alterado, ou não aparenta estar alterado, tem 5 microfarads, 5.5. Se você observar a tabela de frequência de corte e fizer uma avaliação entre o indutor que filtra o passa baixa do woofer e o capacitor que filtra o passa alta do médio, esse conjunto aqui está mais de acordo por causa da frequência de corte. Esse de 16 microfarads está com uma frequência de corte completamente diferente, é quase 2000, é mais de 2000, quase 3000 Hz na frequência de corte. E aqui fica em torno de 800. Então eu estou num dilema que eu estou desconfiado que esse esquema baixado aqui ele está errado. Mas pô, como é que ele está errado se esse divisor aqui, que aparenta ser original, indica exatamente essa frequência aqui? Então esse que aparenta estar mexido e errado está igual a esse. Quando você vai olhar na tabela de frequência de corte, esse daqui está correto. Então é uma dúvida cruel. E eu não lembrava de não ter comprado o capacitor para o médio. Eu só lembrei de ter comprado, eu não lembrava que eu só tinha comprado os capacitores para os agudos. E eu estou preferindo comprar de poliéster por causa da questão da polarização. Então, como é que eu vou tratar esse problema? Boa pergunta. Eu estou tendendo a comprar o de 5.5, o próximo a 5.5, porque talvez não tenha mais essa medida, do que comprar o de 16. Então eu vou ver quais são as frequências de corte de cada um,
16 eu acho que eu não tinha achado e aí eu acabei não comprando ele, não quis fazer casamento, né? E eu quero fazer o uso do 5.5, que é muito mais razoável do que o que eu tenho observado no esquema em relação à frequência de corte. E aí, pessoal, 100%? Estamos aqui fazendo uma atualização do nosso querido Akai SW156, uma caixa acústica da Akai de 4 vias. E nós estávamos aqui devendo entregar um vídeo sobre a atualização do crossover dele. Eu estou mostrando primeiro para vocês aqui um esquema que teria sido copiado do nosso da internet, de um site conhecido da internet. E esse esquema aqui, ele não é o esquema que eu tenho no crossover original. Por quê? Eu tenho dois crossovers aqui e um deles tinha toda a característica de originalidade, tá? Então um estava mexido, outro não estava mexido. Um faltava um potenciômetro e capacitores alterados e o outro original. O que me ocorreu? Me ocorreu de verificar se os valores encontrados aqui ou indicados aqui nesse esquema, eles eram corretos. E eles não estão corretos, ok? Não estão corretos porque não faz sentido esse 0.47 microfarad de 2.8 microfarad para frequência de corte. Então, o que ocorreu aqui foi o seguinte: nós fizemos uma alteração. Então aqui ficou com 2.8 microfarads, tá? 2.8 microfarads, e aqui ficou com 14.7 microfarads. Esse 14.7 ele é o mais próximo dos tais 16 microfarads que indica aqui. 16 microfarads é muito difícil de achar um capacitor de 16. Então nós fizemos uma associação em paralelo de capacitores, um de 10 e um de 4.7, e fizemos a instalação dos nossos amiguinhos aqui para o nosso querido divisor de frequência. Nós temos ele já corrigido, ok? Nós já temos ele ressoldado com os capacitores substituídos, né? Com a ressoldagem de todo o circuito. As bobinas não foram alteradas, não tem motivo para alterar a bobina. Uma de 1 mA e uma de 0.35 mA. Então os capacitores já foram substituídos por novos. Os potenciômetros foram todos os dois substituídos. Vou mostrar aqui como é que está o knob dianteiro, né? Como é que está o painel dianteiro. Nós em breve vamos reinstalar esse amiguinho na caixa de som, tá? Então o knob ele se aproxima esteticamente do original. É claro que o original eu não vou achar, isso aí tá óbvio, isso aí tá muito claro. Então eu estou fazendo o uso de knobs que são semelhantes visualmente falando dos originais, que combinam com os knobs originais, com a caixa original. Então, pessoal, essa é uma rápida atualização do divisor que eu havia prometido. Demorei a fazer esse vídeo, mas eu acho que agora é o momento. Aqui a fiação está devidamente identificada, os neutros estão todos devidamente identificados, a linha viva de mid-range aqui, por exemplo, indicado. Aqui está dizendo Twitter e Super Twitter, aqui está dizendo woofer. Então foi tudo atualizado, tudo foi feito no esquema correto como deveria. Tá ok, pessoal? É isso aí. Se você curtiu, vá lá no botão de curtir esse vídeo. Se você quiser compartilhar, compartilhe este vídeo. Se você quiser comentar, fique à vontade. Eu posso ter
mostrado para vocês. Algumas pessoas podem não ter compreendido a alteração que eu realizei aqui nesse divisor, e então eu teria o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida. Ok, pessoal? Forte abraço!